Bom, o Freud então continua o texto dele dizendo que a gente sempre se depara com esse fenômeno do esquecimento ao longo da vida, ao longo da análise, né? Assim, é, a gente desconfia, né, já desde o início da psicanálise, e o grande livro sobre isso é a Psicopatologia da Vida Cotidiana, de que o esquecimento ele não é por acaso, né? A gente tem razões inconscientes, pré-conscientes, né, para esquecer, além, obviamente, das razões conscientes, né, de que muitas vezes nós desejamos esquecer. Enfim, todos nós sabemos, né, pela experiência própria, né, da vida, de que são processos, em grande medida, é, difíceis de controlar, né, se não no limite impossíveis, mas que podem ser é, de alguma maneira recuperados, de alguma maneira trabalhados, né? A esperança desse texto me parece ser um pouco essa. Ali onde o esquecimento se apresenta de forma totalmente involuntária, totalmente né, avessa ao nosso desejo de controle, alguma esperança de que a gente recupere algumas memórias e não só recupere algumas memórias, mas elabore essas memórias, né, não precisando de medidas tão violentas e tão radicais como o esquecimento para lidar com elas. Eu acho que é essa esperança que o Freud nos dá nesse texto. Pelo menos é um tipo de interpretação que a gente pode fazer desse texto. Mas o que interessa para o Freud não é nem as experiências que nós podemos, de alguma maneira, recordar. O Freud vai falar muito nesse texto de experiências que não podem ser recordadas porque, na verdade, o sujeito não estava lá muito bem. Estou fazendo aqui uma interpretação um pouco mais avançada desse texto. Eu acho que o Freud mesmo não concordaria com essa interpretação que eu estou fazendo, mas quando a gente fala de lembranças muito precoces, a gente tem que lembrar que o sujeito ele ainda está em vias de constituição, né? E para que haja um eu constituído, para que haja um eu capaz de memória, capaz de retenção, capaz de entender suas experiências, de dar sentido a essas experiências, é preciso um longo percurso, um longo tempo. De maneira nenhuma a gente pode, a partir, né, de certas perspectivas teóricas mais atuais, mais contemporâneas, imaginar que há um sujeito ali onde há um bebê muito pequeno, não há um sujeito ainda capaz de memória, capaz de dar sentido, né, dotar de sentido suas experiências, ainda mais sentidos mais complexos, como sentidos atrelados à narrativa, né, a um certo tipo dos códigos que nós depois usaremos para constituir as narrativas de sentido para a nossa existência. Então, se eu estou falando dessa inexistência desse sujeito, também estou falando de que esse sujeito, apesar dele não estar lá, é um paradoxo que a gente vai ter que dar conta dele durante alguns, né, enfim, durante o estudo da psicanálise. Se esse sujeito não está lá, apesar disso, apesar dele não estar lá, ele vive, né, ele de alguma maneira experimenta isso, né. O Freud está falando um pouco disso, na minha opinião, né, no parágrafo que diz assim, né, de um grupo de processos psíquicos, outro grupo, né, ele não está falando só então dessas memórias que estão citadas lá, por exemplo, em Psicopatologia da Vida Cotidiana, mas ele está falando de outro grupo de fenômenos psíquicos, que são as fantasias, os processos de referência, impulsos emocionais, vinculações de pensamento, que como atos puramente internos não podem ser contrastados com impressões e experiências. Deve esse grupo em sua relação com o esquecer e o recordar, ser considerado separadamente. Nesse processo, acontece com extraordinária frequência ser recordado algo que nunca poderia ter sido esquecido, porque nunca foi, em ocasião alguma, notado, nunca foi consciente. Esse tipo de formulação ele pode ser interpretado de duas formas, pelo menos de duas formas, né? A primeira é essa que eu acabei de dizer. Por que, que nunca foi consciente? Bom, porque o sujeito não estava lá, né? Ele não tinha consciência, ele não tinha nem consciência linguística, enfim, não tinha
a consistência egóica, não tinha as fronteiras do eu totalmente constituídas, ele não poderia né, se apropriar dessas experiências pelas quais ele passa, né? Então essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação seria dizer que o que não é esquecido, né? Nunca foi consciente, porque a gente tem que lembrar do modelo que o Freud apresenta na interpretação dos sonhos, o modelo de aparelho psíquico. Para o Freud, o aparelho psíquico, a entrada do aparelho, né, a entrada daquilo que nós vivemos, experimentamos, percebemos, inclusive, ele, ele atravessa a consciência, percepção-consciência muito rapidamente, e esse sistema, né, de percepção, ele não tem memória, isso é muito importante já lá, né, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, porque ele não pode reter nada, né? E assim que ele atravessa esse sistema, né, esse sistema perceptivo, a experiência, enfim, aquilo que nós vivemos, ele passa imediatamente para o inconsciente. É a partir do inconsciente que ele sofre processo de tradução, né, nas várias instâncias psíquicas, né, que naquela primeira tópica seria o inconsciente, o pré-consciente e a consciência. E o Laplanche, né, o Jean Laplanche, ele faz um desenho interessante desse aparelho, que o Freud, de maneira geral, ele desenha como sendo um aparelho aberto, né, e o Laplanche ele quer lembrar que esse aparelho é uma tina, né, é um barril que permite, então, a entrada dessas percepções, dessas fantasias, dessas experiências, mas a saída dele, que vai encontrar de novo a consciência, essa saída né, disso que foi percebido, disso que foi experimentado, vai sair pela consciência, mas vai sair totalmente elaborado, ou modificado, ou sucessivamente traduzido, para usar a metáfora que o Freud utiliza, né, na carta 52, e o Laplanche tenta recuperar com muita força, né? Então essas experiências que a gente vive, né, inicialmente, elas são traduzidas ao longo do aparelho psíquico e elas só podem sair dessa forma. A gente nunca vai ter, a partir dessa concepção de sujeito em Freud, é importante deixar isso claro, a gente nunca vai ter a percepção real, né? Não há um realismo, por assim dizer, em Freud, né? Não há uma percepção direta do real, da realidade em Freud. É sempre uma percepção muito tratada, muito elaborada, traduzida, né? Que passa por várias instâncias, que obedece a uma série de regras de representabilidade, né? Assim, o que entra tem que entrar no esquema, numa certa lógica disso que o Freud denominou de aparelho psíquico. Então, Freud, me parece, está falando um pouco dessas experiências muito precoces que vão ser retomadas na análise e que vão se repetindo ao longo da existência. Um pouquinho mais adiante, ele vai dizer o seguinte: há um tipo especial de experiências da máxima importância, para a qual lembrança alguma, via de regra, pode ser recuperada. Trata-se de experiências que ocorreram em infância muito remota e não foram compreendidas na ocasião, mas que, subsequentemente, aí a palavra aqui é nachträglich, né? Ou seja, a posteriori, foram compreendidas e interpretadas. Obtém-se conhecimento dessas experiências, dessas lembranças, através dos sonhos, e se é obrigado a acreditar neles com base nas provas mais convincentes fornecidas pela estrutura da neurose. Mais uma vez, né, o Freud está apontando para experiências que não podem ser recuperadas, mas que vão ser recuperadas, paradoxalmente, através de experiências que estão internas a essa tina, internas ao aparelho psíquico. Um dos elementos que nos auxilia a recuperar esse tipo de experiência, as quais nós não poderíamos recuperar por um exercício de rememoração, é o sonho, né? O caso mais famoso do Freud com relação a esse tipo de lógica, né, de recuperação da memória, é o Homem dos Lobos, né, através de um sonho que ele tem e que o Freud interpreta esse sonho, faz longas construções sobre esse sonho, como se o sonho fosse um tipo de rememoração de uma experiência que
o Homem dos Lobos efetivamente passou.